Tipo de licitação, como eu falei no comecinho da aula, está relacionado ao modo como você vai julgar as propostas. Tá? Como é que eu vou eleger um candidato vencedor? Certo? É com base no tipo de licitação. Tá? Na Lei 8666 são estabelecidos 4 tipos, tá? E mais um em relação ao concurso. Menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance e oferta. Os únicos tipos que podem ser usados são os que estão aqui. Então é vedado que seja utilizado ou criado por ato infralegal, certo? Um tipo de licitação dos que não estão previstos aqui. Lembrem sempre da nossa piramidezinha, né? Onde você tem aqui Constituição Federal, aí você tem aqui leis em sentido estrito, né? Hoje já foi colocado um patamarzinho aqui intermediário em relação a tratados internacionais, né? E aqui vem os atos infralegais. Se a lei colocou o seguinte, é vedada a utilização de outros tipos, está nesse nível. Você só pode criar outros tipos ou desse nível ou para cima. Tá? Não pode, por exemplo, um decreto do presidente da República ou um ato administrativo criar um tipo de licitação diferente. Os tipos de licitação, em regra, vai ser quase sempre menor preço. Tá? É a proposta mais fácil de você julgar, é o que dá menos dificuldade na hora de você avaliar se as propostas são execuíveis ou não. Tá? Então, a regra geral da licitação é ser por menor preço. Tá? Em alguns casos, é exigido que seja por menor preço. Tá? Por exemplo, o pregão, só existe pregão no tipo menor preço. Tá? Agora, para os demais, você poderia combinar qualquer uma delas, tá? Menos a maior preço oferta. Maior lance oferta só cabe para leilão e concorrência. Ok? Mais ainda, leilão só usa maior preço oferta. Pregão só usa menor preço. E as demais aqui variam. E para o concurso? Porque vejam que ele falou, ó, para isso que constituem tipos, exceto na modalidade de concurso. Como é que funciona para o concurso? O concurso vai ser criado um tipo próprio. Tá? É isso que a lei fala. O concurso vai ser pautado por um regulamento próprio. Tá? Por isso que a lista que está lá na Lei 8666, menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance e oferta, e ele não deixou de citar para o concurso o estabelecimento de um regulamento próprio, um tipo próprio. E de acordo com o concurso que foi exigido, que foi feito, tá? Vai se desenvolver um tipo de licitação para aquele concurso. Existe uma discussão muito grande em cima dos administrativistas se o administrador público possui discricionariedade para escolher o tipo. Ele possui discricionariedade para escolher a modalidade? Em alguns casos, sim. Em regra, ele tem sim discricionariedade para escolher a modalidade. Então, se ele quer uma coisa de um vulto não muito pequeno, mas se ele quer grande divulgação, se ele quer ampla competitividade, mesmo que seja um caso cabível de convite, ele pode fazer uma concorrência. Tá? Agora, existem casos, por exemplo, em que ele não possui essa discricionariedade. Se o objeto, por exemplo, tem 2 milhões de reais, um objeto de 2 milhões de reais, ele está atrelado a quê? Ele vai ter que fazer ou uma concorrência ou um pregão. Tá? E, se for de bem ou serviço comum? Bens ou serviços comuns? Ele vai poder escolher pregão ou concorrência? No âmbito da União, ele não pode mais escolher, tá? No âmbito da União, se é bem ou serviço comum, tem que ser pregão. Tá? Para os demais, pode escolher entre pregão e concorrência. Ok? Vou falar disso depois, quando eu chegar lá na parte de pregão. Então, gente, a regra é, em geral, a modalidade é variável. Você pode escolher a modalidade de acordo com o objeto que você está licitando. Agora, o tipo não. Tá? A grande maioria da doutrina entende que o tipo está atrelado sim ao objeto. Se é um objeto de alta complexidade, em que você quer valorar critérios de preço, então você deveria fazer uma técnica e preço. Se é um objeto que não existe, que não é caso específico de técnica e preço e nem de melhor técnica, você tem que usar menor preço. No concurso vão editar um edital próprio, né? Vão editar um critério próprio para julgar. Tá? Ele não vai escolher entre diferentes tipos que já foram estatuídos. Ele vai inventar para cada concurso um critério próprio. Ok? Pergunta, se ele escreveu, ó, esta licitação
valorará técnica e preço. Quer dizer que ele elegeu o tipo técnica e preço como sendo o tipo aplicável a essa licitação? Digamos que no edital está escrito, essa licitação utilizará parâmetros de técnica e preço. Significa que ele elegeu a técnica e preço como tipo de licitação? Não significa, tá? Primeiro, não é requisito que você escreva o tipo de licitação no edital, ok? Como que você define? Não é porque ele escreveu também, mesmo que ele escrevesse, esta licitação será de técnica e preço, se os critérios que ele escolheu para julgar as propostas configuram um critério de menor preço, é uma licitação de tipo menor preço. Ok? Se, por exemplo, ele colocou lá, olha, essa licitação é do tipo técnica e preço. Vou julgar os critérios da seguinte forma. Aí bota uma planilha, preço, 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 somatória, e no final ele fala o seguinte, vencerá quem me der o menor lá na somatória. Que tipo de licitação é isso? É um menor preço, tá? Então não é porque ele escreveu técnica e preço aqui em cima que isso é o tipo usado na licitação. Para você saber qual é o tipo específico da licitação, você tem que olhar a forma como vai ser julgada a proposta, tá? Então mesmo, isso aqui não é vício, tá, gente? Isso não vicia a licitação. O fato dele escrever uma coisa aqui em cima e fazer de outra forma. Agora, e se ele escreveu convite não, a seguinte tomada de preços, observará os seguintes requisitos, e ele coloca um rito de convite. Nesse caso, vicia a licitação? Vicia a licitação, tá? Ou, por exemplo, ele colocou um rito de pregão. Vicia a licitação? Ele colocou lá lances verbais, vicia a licitação? Vicia a licitação, tá? Não significa que o fato dele ter escrito esta licitação é de tipo melhor técnica, tá? Não vicia o edital se ele utilizar um critério de menor preço, tá? E mesmo assim, não significa que é uma licitação por técnica, se o que ele descreveu como sendo a forma de julgar está uma licitação de menor preço. A regra, gente, para você comprar ou para fazer a licitação, para promover a licitação, é sempre o menor preço, tá? Então, ficou na dúvida, a regra é menor preço, tá? Técnica e preço e melhor técnica são para casos muito específicos, relacionados com aquelas compras presentes lá no artigo 13. Lembra o que são serviços específicos? Lá no artigo 13 da Lei 8.666, tá? Vai dizer o que são tipos específicos, o que são serviços considerados como específicos, de natureza específica, tá? Então a regra é melhor técnica e preço eu só uso para serviço de natureza predominantemente intelectual, elaboração de estudo técnico, projeto básico e projeto executivo. Quer dizer que eu só posso usar melhor técnica e preço nesses casos? Não, a lei falou, excepcionalmente, dependendo do vulto da licitação, da complexidade do objeto, se for de grande interesse da administração pública, se for trazer grandes benefícios para a administração pública, eu posso valorar o objeto licitado por técnica e preço, ou por técnica. Tá bom? Então, por exemplo, que você vai fazer uma compra, uma obra para construir uma hidrelétrica, uma obra imensa, tá? Óbvio que isso não acontece na prática, né? Hidrelétricas são construídas a título de concessão de serviço, né? O cara recebe uma concessão lá de 30 anos, aí ele constrói a hidrelétrica e explora durante 30 anos aquele potencial hidráulico, ok? Mas imagine que a União resolve contratar uma empresa, uma empreiteira para construir uma grande obra, tá? Uma grande obra, por exemplo, uma grande draga de um rio, né? Em valor de grande vulto, que é 25 vezes o valor de uma concorrência, tá bom? Nesse caso, pode sim você colocar alguns critérios técnicos, como por exemplo a empresa já ter executado isso de outras vezes.